queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras tão contundentes de Jesus que acabamos de escutar no Evangelho e que não nos são desconhecidas, porém, talvez, não tanto refletidas na nossa vida, dado que são palavras exigentes, ou seja, que quem quiser ser seu discípulo deve pegar a sua cruz e seguir. Porém, talvez seja importante que entendamos essas palavras de Jesus no seu sentido mais profundo. Não que isso fará com que essas palavras sejam menos exigentes, talvez até o contrário. Porém, é importante para que possamos realmente configurar as nossas vidas a essa palavra de tal modo que o efeito que essa palavra quer ter nas nossas vidas possa ser pleno. Que longe de ser um efeito negativo, um efeito que nos deixe de alguma forma rebaixados ou que nos leve a uma ideia equivocada de que Deus quer o nosso sofrimento, mas o contrário, que Deus quer a plenitude da nossa vida. Vamos lá, o que significam essas palavras de Jesus? Em primeiro lugar, é importante ter em conta aquilo que ele diz em seguida, ou seja, logo após dizer que devemos carregar a cruz. Diz Jesus: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, uma realidade indiscutível, que, aliás, diga-se de passagem, não precisa nem sequer ser um homem ou uma mulher de fé para experimentar. Ou seja, quanto mais nós queremos nos apegar pelas nossas próprias forças, e talvez de uma forma extremamente imanente, ou seja, ignorando aquilo que está para além dos nossos olhos, mas que tentamos nos agarrar a esta vida, quanto mais tentamos fazê-lo, menos conseguimos. Podemos aqui citar tantos exemplos. Hoje mesmo estava no caminho para atender algumas confissões e eis que me deparei com algumas pessoas, que já de uma certa idade e que às vezes não querem aceitar a realidade do envelhecimento. Não estou aqui dizendo que quem vai procurar uma cirurgia plástica esteja equivocado, não é nada disso. Mas a motivação, às vezes, que está por trás, que é ter essa pretensão de evitar o envelhecimento, em definitiva, tentar tapar os olhos para o fato de que nos encaminhamos para o ocaso dessa vida, ou seja, para a morte. E aí, às vezes, as pessoas naquela quase que desesperação, quase que desespero de tentar evitar o envelhecimento, acabam se convertendo em verdadeiras monstruosidades. Ou seja, querendo agarrar-se à vida, acaba perdendo, ou seja, querendo ficar sempre jovem, acaba ficando desfigurado. Mas não somente isso. Quando nós somos egoístas, quando, por exemplo, queremos que tudo gire ao nosso redor, o que conseguimos normalmente é encontrar frustração, é achar que no fundo, tudo dá errado porque ficamos dando voltas nos nossos problemas, nas nossas situações. Ou seja, quando somos egoístas, que no fundo nada mais é do que querer que a vida seja tudo para mim, tudo segundo o meu desejo, e no final o que eu encontro é vazio, é frustração, enfim, poderíamos citar aqui tantos exemplos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: o remédio, o antídoto para isso é carregar a cruz. Mas ainda não está claro o que significa carregar a cruz. Jesus continua no Evangelho de hoje e nos dá uma outra pista. Logo após dizer que aquele que quer segurar a vida, vai perdê-la, Jesus também afirma o seguinte: quem poderá dar algo em troca de sua vida?
E um pouco antes havia dito, de fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Porque o Filho do Homem verá na glória do Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O que Jesus acabou de dizer aqui? Em primeiro lugar, que, confirmando aquilo que foi dito antes, não adianta a gente tentar, se apegar à vida, até porque existe uma vida para além dessa vida. E mais ainda, essa vida que nós possuímos, no fundo é algo que não está totalmente nas nossas mãos. Que nós não podemos nem sequer retribuir por aquilo que possuímos, porque a vida, em certo sentido, não é nossa. É um dom de Deus. E mais ainda, é um dom que foi pago por um preço muito grande. Porque nós cristãos acreditamos que nós fomos salvos, ou seja, a nossa vida que estava marcada pelo pecado, que estava longe de Deus, foi resgatada pelo quê? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, o preço da minha vida foi a vida de Jesus pregada na cruz. Foi o seu sangue derramado. Assim que o que vale a minha vida vale o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus que foi dado pela minha vida faz com que eu reflita de que ela está realmente nas mãos de Deus. Nesse sentido, olhando para a primeira leitura de hoje do livro do profeta Naum, que é um livro muito breve, que fala sobretudo de uma única profecia da destruição de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um império que oprimiu Israel, que de fato destruiu até o chamado Reino do Norte, o Reino da Samaria, onde estavam algumas tribos de Israel. E Nínive foi destruída na sua arrogância pela Babilônia. E todo o livro de Naum vai anunciar a destruição de Nínive, mais ou menos no século VII a.C. E mostra, em definitiva, a soberania de Deus. Os ninivitas acreditavam, na sua prepotência, que o seu império seria eterno, que dominaria o mundo inteiro, mas no final veio outro e a dominou. Como também depois aconteceu com os babilônios, como depois aconteceu com os gregos, como depois aconteceu com os romanos e todos os reinos e impérios que se sucederam ao longo da história humana. No final, nenhum deles dura para sempre. Somente Deus permanece. E é esse Deus que tem a nossa vida nas suas mãos. E é isso que nós devemos ter a consciência. E, voltando à pergunta inicial, e o que significa carregar a cruz? Portanto, para que possamos ter a vida plena, para que não caiamos nessas armadilhas de querer ter algo que no fundo não conseguiremos sozinhos. Aqui, queridos irmãos, vem a ideia fundamental. A cruz que nós carregamos não é a nossa cruz. Porque a nossa cruz é Jesus que carrega. Ele já levou os nossos pecados, os nossos sofrimentos e morreu para poder nos resgatar de tudo isso. Assim sendo, a cruz que resta, que nós devemos carregar, que deve ser feita a nossa cruz, no fundo é a vida dos demais. É que eu possa assumir, me compadecer das necessidades dos outros. E assim realmente eu me torno um discípulo de Jesus, porque faço pelos demais o que Jesus fez por mim. E quando eu então procuro ajudar os outros, carregar o sofrimento dos outros, fazer da vida dos outros uma cruz, mas no sentido positivo, no sentido de salvação, aí, queridos irmãos, eu encontro a minha própria vida. Encontro o sentido da existência. Descubro que o amor é realmente o único caminho de vida plena. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje, como dizia o Salmo responsorial, possamos assumir essa verdade. O Salmo dizia, sou eu, falando com a voz de Deus, sou eu que tiro a vida, sou eu que faz viver. Que nós possamos viver em Deus. Vivendo em Deus, oferecendo-nos pelos demais, ajudando os demais a carregarem as suas cruzes, para que assim tenhamos a vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.